Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar da Copa Sul-Americana. Estou gravando esse vídeo aqui domingo à tarde, começando um tempinho mais de chuva em Botucatu. Nesta terça, quarta e quinta vão ter os jogos de ida, as quartas de finais sul-americanas. Semana que vem os jogos de volta, onde vamos conhecer os 4 semifinalistas. Então já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora iniciar com o único jogo da terça-feira, 9h30 da noite, no Castelão, o grande confronto dessa fase, Fortaleza e Corinthians. De um lado, a Fortaleza, que faz ótimo Brasileirão, uma equipe muito mais organizada dentro e fora de campo, mais estabelecida. Para mim, no geral, do confronto tem leve vantagem no total, apesar de Corinthians decidir em casa, isso para mim equilibra bastante as coisas. No ano passado, o Fortaleza eliminou o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, um confronto que se repete, pode dar um gostinho de vingança para o torcedor corintiano, mas é um Fortaleza que, em alguns momentos, um time quando precisa mais propor, se impor, vem tendo um pouco de dificuldade. Eu acho que é um time que se sente muito mais confortável quando ele não precisa ter essa responsabilidade de propor o jogo e pode muito mais explorar um jogo em velocidade, até pelos jogadores que tem. Então, eles têm muitos jogadores bons nisso, em atacar espaço, em aproveitar uma defesa mais aberta. E o próprio confronto entre Fortaleza e Corinthians recente no Brasileirão foi no Castelão, acho que é uma amostra do que podemos ter um pouco nesse jogo. Foi o Corinthians jogando mais defensivamente, foi o Corinthians apostando mais no contra-ataque, dando mais a bola para o Fortaleza, e o Fortaleza sofrendo demais para se impor, para conseguir criar contra o ataque corintiano. Do outro lado, foi um Corinthians que soube jogar bem, soube se defender bem, mas que ofensivamente foi péssimo. Desperdiçou muitas chances, até conseguia criar, mas muita dificuldade de finalização. Fortaleza, na oportunidade que apareceu, justamente no contragolpe, foi lá e fez o gol. Então isso diz muito também sobre as equipes. O Fortaleza é um time que se sente mais confortável atacando o adversário em contragolpes do que exatamente tendo que propor com adversários bem fechados. E como o Corinthians é um time que ofensivamente não é nada confiável, um time que tem a capacidade de perder gols incrível. E que existe dois Corinthians. O Corinthians do Brasileirão, que é um time muito mais sem confiança, um time impressionado. Você sente que essa pressão está afetando a equipe, o desempenho. E o Corinthians da Copa, que é um Corinthians muito mais leve, um Corinthians que muitas vezes reveza seus jogadores, nem sempre vai com a formação ideal. E é um Corinthians que consegue ser bem mais competitivo, um Corinthians bem mais para cima, bem mais confiante, até mesmo no torcedor. E vamos ver qual versão vai aparecer. Fica um pouco difícil cravar exatamente qual vai ser a escalação do Corinthians. O Fortaleza, no jogo contra o Atlético, de sábado, parece que poupou alguns jogadores, então dá para ver como estão levando a sério a Sul-Americana. Quanto o Corinthians ficou um pouco difícil, pelo que vem sendo o trabalho do Ramon, a tendência é que reveze o time, poupe alguns jogadores, pensando na situação do Brasileirão que é complicada. Dá para alguns jogadores jogarem dois jogos seguidos, né, contra o Juventude e Botafogo. É impossível que, se não todos, alguns deles não joguem, como André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Rodrigo Garro, Romero, tem o Thales Magno, que não está 100% da questão do ombro. Da mesma forma, tivemos jogadores que ficaram fora ou do jogo contra o Botafogo ou das duas partidas. Aí estou falando na defesa tem Kaká, Felix Torres, Fagner. No meio campo você tem Charles, ficou fora. O José Martins já jogou um deles. O Igor Coronado não foi titular em não foi titular em nenhum deles. Yuri Alberto não jogou contra o Botafogo. E querendo ou não, você tem um fator aí chamado Memphis Depay. Dizem que a estreia dele vai ser contra o Atlético Goianiense. Mas depois da derrota no sábado, a gente já está treinando com o time, será que podemos ver uma mudança? Será que podemos ver o Depay iniciando no banco e podendo sair do banco para ser uma opção ofensiva? Se o Corinthians sofreu muito contra o Fortaleza ofensivamente, você tem um Depay saindo do banco, pode fazer uma grande diferença no Timão. Espero dois confrontos bastante equilibrados. Essa é uma expectativa. Na Sul do ano passado, foram dois confrontos com o Fortaleza, apesar do placar ter sido mais equilibrado, foram dois confrontos que o Fortaleza era muito melhor que o Corinthians. Esse não, eu acho que são dois times, apesar da situação na tabela do Timão, são dois times que, pelo que vem jogando recentemente, é um confronto que promete bem mais equilíbrio, até pelo que foi o duelo entre os dois recentemente no Brasileirão. Lembrando que os dois jogos do Brasileirão, o Corinthians jogou melhor que o Fortaleza, criou bastante, mas não conseguiu fazer gol. Seja por méritos do João Ricardo, que jogou muito em algumas partidas, seja pelo ataque corintiano não sabe finalizar. Continuando, aí para os jogos, o único jogo na quarta-feira, que é também um confronto também envolve brasileiros. Estou falando de Lanús Independiente de Medellín, jogo de ida na Argentina e lá Fortaleza. Lanús que chega muito bem, classificou eliminando a LDU com bastante autoridade, ganhando em Quito, inclusive. Medellín vem fazendo uma campanha, apesar de não ver grande fase com o Campeonato Colombiano, um time que na Sul-Americana vem indo bem, vem passando de fase, passou muito bem pelo Palestino, empatando ainda fora, goleando em casa, ganhando tranquilidade em casa. É um confronto para mim, o Lanús está um pouco como favorito, até pelo que fez contra a LDU. É inevitável você não olhar o Lanús com um pouco mais de respeito. Tem Marcelino Moreno, esse Curitiba, que é um bom jogador, Gustavo Bou, tem outras peças experientes.
Então esse jogo de ida pode encaminhar muito bem isso. É um Independiente que jogando em casa vai ser muito forte nessa Sula, mas que fora nem tanto. Então eu acho que imagino que o Independiente, a ideia é tentar repetir o que fez na fase anterior. Não perder na ida, ou deixar o confronto mais aberto possível, vai na volta, o estádio lotado, a pressão e tudo mais, tentar ir para cima e conquistar a vaga. Enquanto o Lanús já mostrou que se você precisar vencer fora de casa, vem sem problema nenhum. Tem time para isso. Então é um confronto que eu espero bastante equilíbrio, um jogo. Eu vejo o Lanús um pouco favorito, mas eu acho que pode dar um confronto bom aqui. Já na quinta-feira, os dois últimos jogos. Primeiro, os dois jogos vão ser às 9h30 da noite. Primeiro, falar de Libertad e Cruzeiro, porque o Libertad, que passou na outra fase, sofreu horrores para o Sportivo Ameliano no Paraguai também, no confronto doméstico, um time bem mais inferior que o Libertad. O Libertad que tem jogadores experientes, né, ultimamente no Paraguai, vem sendo um pouco mais uma força comparado aos rivais. Jogo de ida em casa, o Libertad não tem um grande fator casa, isso é bom para o Cruzeiro, porque no Paraguai quem tem mais torcida mesmo é Cerro e Olímpia. Os demais times até não tem tanta torcida assim. O Libertad tem um pouco mais que os outros. Mas o jogo sendo Defensores del Chaco, estado grande, não precisa imaginar a torcida do Libertad conseguindo lotar o estádio. Isso é bom pro Cruzeiro. Deixa a equipe mais leve para esse jogo. Um Cruzeiro sob o comando do Seabra, que ainda está se acertando desde os reforços, um time bem oscilando. Conseguiu passar pelo Boca, isso dá uma confiança muito grande. Mas não passou também jogando realmente bem nos dois jogos. Mas é isso, tem individualmente capacidade total de jogadores capazes de decidir. Coletivamente, está precisando se acertar um pouco mais. Para ser mais competitivo, passar mais confiança. Mas eu imagino, no geral, do confronto, o Cruzeiro favorito. E esse jogo de ida é bem importante para isso. O ideal seria o Cruzeiro pelo menos um empate, né? Deixar o jogo com o Mineirão sem ter que correr atrás do placar, sem ter essa obrigação que teve contra o Boca, essa pressão de ter que correr atrás do placar, ter que jogar contra o relógio. Então, tipo, o Cruzeiro, que um empate já seria bom, mas é claro, o time tem com totais condições de ir lá e vencer o Libertad. Se jogar o que jogou nas oitavas com o Tabeliano, vai ficar difícil. E para finalizar, outro confronto bastante legal, aqui na Liga Arena em Curitiba, Atlético contra Racing da Argentina. Bom jogo. Eu vejo o Racing, para mim, hoje é favorito no total do confronto, deve decidir em casa. Quanto o Atlético, que nos dois últimos jogos em casa teve muito volume contra o Vasco e Fortaleza, um time misto de Fortaleza, mas muita dificuldade de finalizar as jogadas, e transformar isso em gol. E o Martin Varini, o técnico do Uruguai, vem bem pressionado para esse confronto, porque a situação do Brasileirão não é tão boa, o time parou de vencer e tá vendo o pessoal de trás começando a se aproximar. Ainda mais que o Atlético, ele não tá vencendo em casa. Sempre que sempre falou do Atlético, especialmente depois da reforma na Arena da Baixada, agora Liga Arena, que jogar lá é muito difícil, no sintético, é muito difícil vencer o Atlético lá, etc, etc, etc. Esse ano está sendo justamente o contrário, no ano do centenário. A gente está vendo o Atlético sendo um dos piores momentos do Brasileirão, e sempre o contrário, sempre dos melhores. E é uma equipe que vem tendo muita dificuldade de se impor em casa e que vem batendo nervosismo por conta disso. Mesmo tendo o Mastriani, mesmo tendo alguns bons jogadores, é um time muito irregular nesse sentido e defensivamente não vem sendo totalmente confiável, vem cedendo espaço, vem se tomando gols constantemente e que tem dificuldade de ganhar em casa. Contra um Racing, que é um time que na Sul-Americana vem passando com muita tranquilidade. Foi assim nas oitavas, foi assim na fase de grupos, passou pelo bate-pato como se não fosse ninguém, goleando na volta. Você tem o Adriano Martínez, sendo um artilheiro da competição, é o favorito para mim no confronto. Acho que se o Atlético quiser se classificar, vai ter que ganhar esse jogo, vai ter que deixar essa parte ruim do Brasileirão, essas dificuldades de mando de campo no Brasileiro para trás e fazer valer esse mano e conquistar a maior vantagem possível. Acho que aqui um empate ou uma derrota seria trágica e colocaria a situação do Atlético muito difícil para o jogo de volta. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Deixa no comentário a opinião de vocês sobre os jogos, se você concorda ou discorda de algo que eu falei, e também seu palpite dos jogos de ida das quartas da Sul-Americana. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal também e de dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.